Amém. Graça e paz. Meus irmãos, estamos alegres pela bênção que o Senhor nos concede de nos conceder esse tempo oportuno de encontro com Ele, de comunhão com Ele, de culto que nós oferecemos a Ele. Que o Senhor seja louvado em nos abençoar. Estamos felizes pela presença de todos vocês, felizes pela presença da Tatiane, fez cirurgia, está se recuperando e está aqui conosco. Que bênção! Deus abençoe minha irmã, continue abençoando a irmã na sua recuperação, né? Alegria também pelos demais irmãos que estão na live, estão agora também conosco em culto na live, de maneira online, participando também. Deus possa abençoar cada um de vocês. Pelos irmãos que viajaram também, hoje estão conosco, maravilha. Tudo isto alegra o nosso coração e certamente alegra o coração de Deus. Deus abençoe. Vamos orar, invocando as bênçãos de Deus, invocando o nome do Senhor para estes momentos de culto. Invocamos o Teu nome grandioso, santíssimo, ó Deus. Somos criaturas miseráveis, pecadoras, mas redimidas pelo sangue de Cristo, portanto, Teus filhos que se reúnem neste momento para cultuar a Ti. Invocamos o Teu nome, invocamos Tuas bênçãos sobre nós, que a Tua graça, o Teu poder, a ação do Teu Santo Espírito esteja sobre nós, a Tua igreja aqui reunida. Senhor, que Tu seja servido em receber o nosso louvor, o nosso culto, a nossa adoração, esteja respondendo às orações, esteja, ó Pai, sondando os corações, respondendo aos intentos dos corações. Louvamos-te a Ti, Senhor, por saber que o Senhor está presente e és poderoso para nos abençoar, poderoso para atender cada rogo e atender cada expectativa dos Teus filhos aqui reunidos nesta hora. Oramos, ó Pai, pedimos que abençoe, ó Pai, curando enfermidades, atendendo, ó Pai, aos pedidos de resolução de problemas. Abençoe, abrindo oportunidades de emprego para os que estão desempregados, dando sabedoria para a resolução de problemas difíceis. Esteja, ó Pai, com Teus filhos também durante a semana. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor. Cantemos o hino número 11 do nosso inário, hino Trindade Santíssima. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes Teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver Tua glória sem temor. Somente és santo, só Tu és perfeito, Deus soberano e
Santo, Santo, Deus onipotente, tuas obras amam teu nome confiador. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Aceitemos, meus irmãos, vamos orar mais uma vez, suplicar bênção sobre nossas vidas. Deus se faz presente e responde nossas orações. Portanto, quero convidar que o nosso irmão Eduardo venha à frente orar, rogando a Deus bênçãos sobre cada um aqui presente nesta noite. Oremos. Senhor, quero te agradecer por mais um dia estar na tua casa, Senhor. Muito obrigado pelas bênçãos, Senhor, dos muitos irmãos que se encontram enfermos, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida da minha esposa Tatiane, que está se restabelecendo da cirurgia. Que o Senhor abençoe a todos aqui que precisam, necessitam de muitas coisas que nós não sabemos, mas Tu sabes, Senhor. Abençoe a obra dessa igreja, que possamos ajudar, empenhar no trabalho e levar a palavra de Deus a muitos que não conhecem, aqui do bairro, aqui da cidade de Osasco. Que o Senhor abençoe o pastor, os presbíteros, os diáconos, Senhor, os irmãos, no geral, apesar da situação difícil do nosso país, de muitas doenças, muito desemprego, muitas coisas que acontecem, mas que possamos perseverar na Tua palavra, Senhor, pois só Tu que nos dá o sustento de caminhar dia a dia. Muito obrigado por tudo, ó Pai Celestial. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Louvemos a Deus, novamente de pé, cantando fortemente, alegremente, exaltando o nome desse Deus que é grandioso, glorificando o nome desse Deus que é maravilhoso, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Seja engrandecido. Cantemos, depois vamos cantar Satisfação e depois Doce Nome. 3 cânticos louvando a Deus nesse instante. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Sei que sobre todas é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todas é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todas é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todas é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todas é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todas é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todas é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todas é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todas é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todas é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todas é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todas é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todas é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todas é
Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Você que adentrou aqui nessa igreja para adorar ao seu Deus, que já está aqui com esse propósito, podemos abrir a palavra de Deus para lermos o Salmo de número 25, de 1 até 11. Diz assim então a palavra do Senhor, Salmo 25, de 1 a 11. A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti
esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-se, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos a seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, e grande, que é grande. Amém. Quero repetir junto com os irmãos o versículo 7. Os irmãos podem repetir comigo? Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, tu és bondoso para conosco, Senhor. Somos falhos, precisamos do Senhor. Precisamos de ti, Senhor, a todo tempo, como precisou Davi, Senhor. Nós também precisamos do Senhor, Pai. E o Senhor foi longânimo com Davi, Senhor. O Senhor também conosco, Senhor. Porque nós estamos aqui porque pela sua misericórdia, Pai, pela sua bondade, assim diz os salmos, Senhor, a sua bondade, Senhor. O Senhor é bom, Pai. Obrigado, meu Deus, por cada um aqui presente, Senhor, que possamos entender com perfeição por que viemos aqui no dia de hoje, em sabendo que o Senhor morreu naquela cruz, perdoando as nossas faltas. E para isso que estamos aqui, porque o Espírito Santo do Senhor, Pai, nos apontou a verdade e o caminho para servirmos a um Deus vivo, a um Deus que nos liberta, a um Deus que nos transforma. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e que possamos continuar te servindo até o dia que o Senhor nos levar para a glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. O cântico de número 60, os irmãos que vieram preparados para obedecer ao Senhor, devolvendo aquilo que o Senhor deu durante o mês, para glorificar o nome de Deus e obedecê-lo, nós podemos fazer assim no gasofilástico, durante o hino de número 60. As mãos, Senhor,
tuas bênçãos incontáveis, que dia a dia, ó Pai, nos dão as tuas mãos amáveis. De ti vivemos nós, Senhor, e em ti nos alegramos na comunhão do puro amor que em Cristo desfrutamos. Com muito sincero coração, oferta que trazemos, recebe como gratidão e quanto a ti devemos. Amém. Oremos ao nosso grandioso e eterno Deus. Obrigado, Senhor, pelas ofertas aqui trazidas, pelos dízimos, Senhor, pelos que depositaram através online, pelo banco, Senhor, por aqueles que obedecem ao Senhor de coração, Senhor, voltado a Ti, Senhor, porque o Senhor não mente na sua palavra, Senhor. O Senhor abençoa aqueles que fazem com o coração voltado para Ti, Senhor. Obrigado, meu Pai, por cada um de nós, Senhor, por cada servo aqui presente. Obrigado por esses dízimos, Pai. Obrigado porque o Senhor colocou no nosso coração, Pai, a vontade de servir e servir a um Deus que está aqui presente, Senhor, no meio de nós. E olhando para cada coração aqui presente, Senhor, Ele prometeu que se um ou dois estivéssemos falando, orando ou falando em nome dEle, Ele estaria presente, na certeza que Ele está aqui no meio de nós, Pai. Nós não vemos o Senhor, mas o Senhor está conosco, está nos nossos corações, está nos guiando as nossas mentes, para glorificá-lo na eternidade. Em nome de Jesus. Amém. As nossas criancinhas que vieram aqui hoje, tem criança que já está ficando adulto. Né? Oi? A igreja pode se sentar. Perdão, irmãos. Eu gostaria que viesse aqui João. Chega aqui. E a professora, quem é a professora? É a Sueli. Então, a Sueli é a professora que vai dar o culto aos alunos. O Miguel não quer ir? Tá bom. Grande Deus, Pai bendito, louvado seja o Teu nome, porque o culto é entregue a Ti, ó Deus, não somente pelos adultos, mas também pelas crianças. O Senhor se agrada do louvor da criança de peito. O Senhor se agrada do louvor de todos nós. E é neste sentimento de que o Senhor está também com as crianças que nós rogamos Tuas bênçãos sobre elas. Que venham a ser abençoadas por Ti. Que recebam o ensino, ó Pai, e guardem no coração, para que o temor do Senhor seja colocado em suas mentes. Oramos, ó Pai, agradecidos pela dedicação de cada professor, professora que trabalha no ensino dessas crianças. No nome de Jesus nós oramos.
Amém. Hoje nós vamos estar meditando na palavra de Deus em Atos, capítulo de número 4. Eu coloquei no texto da transparência, não está ali, mas coloquei Atos 4, a partir do versículo 23, mas vamos ler a partir do versículo 1. Atos 4, do versículo 1 até o versículo de número 31. Eu tinha encurtado a leitura, tal, para não ficar tão grande, mas para nós entendermos bem o que vai ser exposto, é necessário e importante ler desde o versículo 1, Atos 4. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, o arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens
iletrados e incultos admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ó Deus bendito, dá-nos a iluminação da tua palavra no poder do Espírito Santo. Que nossas mentes iluminadas por ti possa compreender, e o coração aguçado pelo poder do Espírito possa receber a tua palavra, interiorizando-a para colocá-la em prática, tudo que tem aprendido da tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém
Muito bem, como dissemos, um texto um pouquinho longo, mas é um relato completo do que nós vamos expor aqui nesta noite para nosso crescimento espiritual, para a edificação das nossas almas, para a nossa alegria em conhecer a palavra de Deus e o ensino que ela traz. Meus irmãos, os discípulos viviam tempos difíceis. Eles amargavam ameaças de morte por parte das autoridades religiosas inimigas do cristianismo. As mesmas autoridades que levaram Jesus à cruz eram essas que agora perseguiam os apóstolos, perseguiam a igreja de Cristo. Eles não tinham recursos tecnológicos, as redes sociais, os meios de comunicação, os meios de transporte que nós temos nos nossos dias, mas isso não se constituía impedimentos ou dificuldades para eles na propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Eles não tinham liberdade de culto e nem tinham a seu favor conselhos mundiais dos direitos humanos a quem apelar por causa da perseguição religiosa. Mas mesmo assim, não se sentiam intimidados. Eles avançavam na propagação do Evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. O Evangelho era pregado e ensinado a multidões, e eram muitos os que iam crendo. Começo do livro de Atos fala acerca de 120 pessoas reunidas no cenáculo quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Naquele mesmo momento, o apóstolo Pedro faz um discurso inflamados pelo Espírito Santo, e o número de 120 cresce para 3.000, porque naquele momento quase 3.000 foram batizados, ou seja, cerca de 3.000 homens foram batizados. Logo depois a gente percebe os apóstolos trabalhando, e aqui nesse texto diz que o número, por causa daqueles que aceitaram a palavra, naquele momento em que Pedro e João fizeram um milagre, eles fizeram, no poder de Jesus Cristo, eles falaram a um coxo de nascença que pedia esmolas diante da porta do templo: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. E aquele coxo levantou, glorificou a Deus, saltou de alegria, e a multidão, vendo aquilo, glorificava a Deus e seguia os apóstolos. Agora, os fariseus, os escribas, as autoridades, os anciãos, os guardas do templo e as demais autoridades religiosas, diz o texto, que eles estavam como que enciumados. A palavra que é usada aqui é que eles estavam, deixa eu voltar aqui porque não lembro, se alguém lembrar aqui,
diz que eles estavam, não lembro agora aqui a palavra, mas eles estavam enciumados, inquietos, preocupados, porque o cristianismo crescia, Jesus Cristo havia sido morto, mas o seu evangelho transformava pessoas, e ele via então essa nova religião crescendo, eles se preocupavam, e aí procuravam um meio de abafar esse movimento, acabar com esse movimento, e prendiam os apóstolos. Mas, meus irmãos, o evangelho era pregado e ensinado a multidões, ao mesmo tempo que também eles se reuniam na comunidade dos santos, nas orações, se uniam nas orações, na doutrinação dos apóstolos, para o fortalecimento da fé. Eles aqui não ficavam em casa, eles ficavam reunidos em oração e doutrinação para o fortalecimento da fé. Os versículos 1 a 22 nos diz que os apóstolos Pedro e João foram recolhidos no cárcere, porque ensinavam ao povo acerca da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Depois de serem interrogados, eles receberam ameaças e ordem de que não mais falassem no nome de Jesus Cristo a quem quer que seja. Mas eles não se intimidaram. Eles, no poder do Espírito, responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. E as autoridades ameaçando-os ainda mais, os soltaram sem ter como os açoitar, porque estava ali uma grande multidão presente, glorificando a Deus por causa da cura que havia sido feito ao homem que era coxo de nascença. E eles disseram: um sinal notório foi feito. O notório é aqui de grandiosidade. Um sinal grande, tão grande que não dá para ser escondido. É notório. O sinal notório foi feito. E o homem que foi curado está aqui. O homem foi curado, está aqui com eles. Não podemos negar que ele não tenha sido curado. E nós o conhecíamos, porque todos os dias estava lá na porta do templo pedindo esmolas. Não dá como negar. Então, vamos soltá-los, ameaçando-os, para que não mais falem no nome de Jesus Cristo. Os apóstolos então saem. Agora livres, eles podiam escolher entre atender às ordens das autoridades e não mais serem perseguidos, ou reunir-se com os demais que estavam em oração a favor da liberdade deles, e ali orar e se fortalecer para com mais poder, para com mais ousadia
proclamar as verdades de Jesus Cristo. Eles podiam voltar para casa, praticar a sua religião somente com os seus em casa e não mais testemunhar de Jesus Cristo. Mas diferente disso, procuraram os irmãos que estavam em oração e lhes contaram quantas coisas Deus lhes havia feito e o que eles haviam dito aos sacerdotes e anciãos. E aí a igreja passou a orar fervorosamente, pedindo a Deus poder e sabedoria para com intrepidez anunciar a palavra. Senhor, agora que teus servos resolveram enfrentar as autoridades religiosas, agora eles vão vir com mais fúria sobre nós. Mas Deus, atente a isso e nos dê mais poder para que a gente fale com mais intrepidez, com mais ousadia, com mais poder. E é interessante que eles não pediram para que as autoridades deixassem de perseguir. Oh Deus, eles estão nos perseguindo, por favor, mate todos esses homens para que eles não mais nos persigam. Dá um jeito de que essas pessoas aí não mais nos persigam, não mais nos ameacem. É a tua igreja, Senhor, é o teu evangelho que está sendo pregado. Não impeça, não deixe que impeçam. Não foi esta a oração Senhor. Olha aqui, de novo, a oração. Versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. E podia dizer, e nos livre delas, né? Olhe para as suas ameaças e nos livre delas. Não, eles disseram, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto o Senhor mesmo vai operando sinais e maravilhas. Irmãos, quando nós pregamos a palavra no poder do Espírito, o Senhor mesmo é quem converte, o Senhor mesmo é quem faz maravilhas, o Senhor mesmo é quem opera as maravilhas. Se nós não temos crido nisso, é porque nossa fé é pequenininha. E então orar, aumenta-nos a fé, para que possamos ver as tuas maravilhas sendo feitas por meio da igreja, por meio de mim, por meio do teu povo, por meio dos teus servos. Dá-nos poder para com mais intrepidez. Para assim, significa, dá-nos poder para com mais sabedoria, para com mais clareza, com mais discernimento, possamos pregar, possamos ensinar. Por vezes nós não temos jeito, não temos como, não temos sabedoria. Como é que eu posso falar ao meu marido, à minha mulher? Como é que eu posso falar aos meus filhos? Como é que eu posso falar aos meus vizinhos? Como é que eu posso falar? Senhor, dá-nos intrepidez, dá-nos sabedoria, dá-nos clareza, dá-nos discernimento, dá-nos ousadia. Eles fizeram a escolha de não atender às autoridades, porque eles eram tementes a Deus. Olha o versículo 19. Antes importa ouvir a Deus do que aos homens. Não é isso? Eles temiam a Deus,
e não aos homens. Há até um texto que diz, Jesus diz, olha, vocês devem temer não aquele que pode matar o seu corpo, mas temer aquele que pode mandar sua alma para o inferno. Temei a Deus. E ele diz, então, antes importa ouvir a Deus do que aos homens. Nos dias de hoje, nós temos também escolhas a fazer. E sabemos, inclusive, que as escolhas, elas trazem riscos. A palavra grega para escolha é hairesis, que também é traduzido como dogma ou heresia. Hairesis ou heresia, ou dogma. E nós temos vivenciado tempos em que os historiadores chamam de mudança de paradigma. Por exemplo, essa questão do como é que chama a questão do sexo aí? A ideologia de gênero. Essa questão da ideologia de gênero é uma mudança de paradigma, porque sempre foi, em todas as épocas, homem, homem, mulher, mulher. Sempre foi assim. Agora tem uma mudança de paradigma. O homem vai escolher se ele é homem mesmo, ou se ele quer ser homem mesmo, e a mulher vai escolher se ela quer ser mulher mesmo. É uma mudança de paradigma. Não foi assim desde os tempos antigos. Então isso é uma mudança de paradigma. Por exemplo, então nós temos tido nos nossos dias mudança de paradigmas. Uma época em que as convicções antigas, as atitudes antigas estão sendo desafiadas por novas condutas, por novas filosofias de vida. Mas quais dessas crenças e atitudes estão firmemente amparadas pela palavra de Deus? E quais delas não é apenas produto de tradições? Precisamos ter a coragem de dizer: eu não aceito essas coisas porque elas são contrárias à palavra de Deus. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Precisamos ter essa coragem. Precisamos ter discernimento espiritual. Discernimento que nos vem à medida em que experimentamos uma entrega mais completa de nossas vidas a Deus, uma entrega maior de nosso tempo a Deus, para vivenciarmos momentos de comunhão mais rica e profunda com Deus, por meio da oração, do estudo da palavra. A oração e o estudo da Bíblia tem que nos dar prazer e não enfado. Quando eu era criança, eu fui criado num lar evangélico, então, quando criança, eu era levado à igreja pelos meus pais. Então, quando tinha reunião de oração, eu achava bom, né? Porque enquanto todo mundo orava, eu podia dormir, né? Então, claro, não tinha discernimento naquele período, mas
Será que nós adultos também não estamos mais ou menos nessa situação? Não há prazer na oração, é enfadonho o estudo da palavra. Eu ando de trem e eu vejo as pessoas com um livro assim, ó, paginado já lá para mais da metade. Aí eu olho e ele lendo, eu falo, nossa, essa pessoa já leu tudo isso. Se fosse a Bíblia, não estariam lendo. Parece que a leitura da Bíblia é enfadonha, de outros livros não. Nós temos que ter prazer na comunhão com o Senhor. Nós temos um hino que diz, preciosas são as horas na presença do Senhor. Fico pensando que nas reuniões de oração a gente gasta mais tempo conversando do que orando. Olha, o prazer é orar, vamos orar. No tempo de mocidade, a igreja estava num fervor tremendo, e aí tinha um cântico que a gente cantava assim, vamos orar até descer o poder de Deus. Vamos orar até descer o poder de Deus. E a mocidade ali orava. E via descer o poder de Deus. Porque naqueles dias a gente via a igreja crescendo, crescendo, crescendo. Havia prazer na comunhão com Deus. Precisamos ter discernimento espiritual à medida que experimentamos uma entrega mais completa de nossas vidas a Deus, uma entrega mais completa de nosso tempo para Deus, a fim de vivenciarmos momentos de comunhão mais rica e profunda com Ele, para então, com sabedoria que vem do alto, fazer as nossas escolhas, quer seja na vida material ou na vida espiritual. Ter então condição de dizer antes importa a Deus do que aos homens. Eu escolho ficar com a palavra de Deus, não importa as consequências. Eu fico com Deus, eu fico com Jesus Cristo, eu fico com a sua palavra, não importa as consequências. Não podemos fazer nossas escolhas levianamente. Uma escolha má pode nos levar a perdas irreparáveis. Uma escolha diferente dos ensinos da palavra de Deus, a Bíblia, pode nos levar à heresia. Por isso, importa-nos ouvir a Deus e não a homens. Então, esse é o primeiro passo. Fazer escolhas sábias e acertadas no temor de Deus. Eles escolheram continuar testemunhando. Eles escolheram desafiar as autoridades, porque eram tementes a Deus. Segundo lugar, havia convicção. Eles desafiaram as autoridades porque havia convicção. Eles tinham certeza. Eles tinham fé em Jesus Cristo. Eles sabiam em quem tinham crido. Havia convicção nos corações. Por isso que disseram, não podemos deixar de falar
do que vimos e ouvimos. Irmãos, este mesmo João que disse essas palavras, foi aquele que escreveu o Evangelho. E no capítulo 1, no versículo 13, ele diz: e o Verbo se fez carne, e vimos a sua glória. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho de Deus. Por isso eu creio, por isso eu testemunho, por isso eu não deixo de falar, porque importa antes ouvir a Deus do que aos homens. Não posso deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Qual tem sido a nossa experiência religiosa com Jesus Cristo? Quais têm sido as nossas convicções? Sabemos em quem temos crido? Que efeito o Evangelho tem produzido em nossas vidas? Ora, se nós somos realmente transformados por esta palavra, se nós somos realmente regenerados, se nós somos realmente feitos novas criaturas, então nós temos o que falar, nós temos o que contar, nós temos o que dizer, nós temos o que testemunhar, porque eu era cego e agora vejo. Perguntaram àquele cego, depois de ter sido curado: escuta, quem curou você é um pecador. Esse Jesus aí é um pecador. O cego responde: olha, se é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Ora, se eu andava na luz, nas trevas, e agora estou na luz, uma coisa eu sei: eu caminhava nas trevas, agora eu ando na luz. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Eles tinham uma vida pautada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, quando vivemos um outro tipo de vida, um outro tipo de evangelho, segundo as nossas próprias inclinações, vivemos uma vida tensa, inquieta, incerta, reagindo a uma situação, depois a outra situação, e a outra situação, e assim por diante. Feliz ou infeliz, dependendo de cada circunstância externa, porque não há segurança, porque não há certeza, porque não há fé, porque não há firmeza. E aí nos assemelhamos à vida de uma pessoa sem Deus. Se nós somos realmente de Cristo, não podemos viver uma vida segundo as nossas próprias inclinações. Desejamos e queremos viver uma vida segundo Jesus Cristo, à medida de Cristo. Queremos imitar Jesus Cristo. Temos que estar preparados, porque conceitos antigos ainda não desapareceram e conceitos novos ainda não assumiram o controle, mas o certo é, mudanças de paradigmas já começaram a acontecer nos nossos dias, colocando em xeque a palavra de Deus, colocando em xeque os ensinamentos da palavra de Deus. E tudo isso vai continuar se acentuando até a volta de Jesus Cristo. A palavra nos diz que um dos sinais da volta de Cristo é esse: virão muitos anticristos dizendo: eu sou o Cristo.
Virão muitos falsos profetas, dizendo: eu sou profeta, eu sou o profeta moderno. Virão muitos profetas dizendo: olha, eu agora quero pregar a vocês uma Bíblia atualizada, uma Bíblia adequada às nossas modas, porque essa outra aí já está ultrapassada. Esses ensinamentos aí já estão ultrapassados. Essa Bíblia aí fala que Deus fez o homem macho e ele então é homem, e fala que tem que casar homem com homem, e tem que casar homem com mulher, porque Deus fez macho e fêmea. Mas isso aí não, tem que mudar isso, porque nós temos que fazer nossas opções, e começa a mudar e trazer uma palavra diferente. Conceitos que vão estar sendo colocados nas mentes dos nossos filhos. O que serão dos nossos netos, se nossos filhos não aprenderem a temer a Deus, a conhecer as Escrituras? De que lado nós vamos ficar como cristãos? Uma escolha há de ser feita. De que lado vamos ficar? Do lado da maioria, por ser maioria? Ou do lado de Cristo, com a sua multidão, embora minoria? A voz do Deus deste século, com as suas filosofias e práticas contrárias aos ensinos das Escrituras? Ou a voz do Deus vivo e verdadeiro, criou dos céus e da terra o nosso Senhor e Salvador? Que voz você vai ouvir? Precisamos ter firmeza espiritual para rejeitar filosofias humanas, firmeza espiritual para dar aos homens a razão da nossa fé, firmeza espiritual, convicção acerca da nossa fé em Jesus Cristo. Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar do amor de Deus sem limite, da sua graça imensurável, da sua misericórdia em favor do pecador, de Jesus Cristo e sua obra na cruz para o perdão do pecador e a sua reconciliação com Deus, da vida eterna que Ele oferece a todo aquele que nele crê. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de dar a razão da nossa fé. Precisamos orar, irmãos, orar muito, orar pedindo força e sabedoria do alto. À medida que lutamos como cristãos para encontrarmos posição firmes na areia movediça das expectativas e práticas atuais, podemos pensar, podemos até pensar que a nossa época é única. Agora estou vendo o tempo assim. Não, sempre foi assim. Nos dias dos apóstolos também tinham muitas vozes contraditórias. Nos tempos dos reformadores tinham também muitas vozes contraditórias. No tempo dos nossos ancestrais aqui, brasileiros, nossos pastores, tinha também muitas vozes contraditórias. Eles ouviram muitas vozes contraditórias e também tiveram que folhear as Escrituras repetidas vezes para encontrar a direção do Senhor, a fim de que suas decisões fossem norteadas pela palavra de Deus. O certo é que a vontade de Deus tem que estar no centro de nossas vidas, de nossas mentes, de nosso coração. Mente e coração depositados aos pés do nosso Deus e Senhor. Por último, havia confiança
no Deus que eles proclamavam. Eles confiavam. Então eles oravam: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. Eles confiavam em Deus, confiavam no poder de Deus, confiavam nas providências de Deus. Para escolher enfrentar o mundo com as suas práticas mundanas e as suas vãs filosofias, é necessário confiar intensamente no Deus que anunciamos, no Deus que proclamamos, no Deus que cultuamos. E como fazemos isso? Ora, através de nossos cultos fervorosos, através de nossas orações fervorosas, através de encontros fervorosos com Deus, através da sua palavra. O Senhor quer que vivamos de acordo com o que Ele planejou para a sua igreja, e não de acordo com o sistema do mundo, porque nós vivemos, sim, no mundo, mas nós não somos do mundo, diz a palavra. Vós não sois do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi, disse Jesus Cristo, João capítulo 15, versículo 19. Então, irmãos, muitas vezes nos deparamos com situações que tentam nos desviar dos planos de Deus para as nossas vidas, nos tentam desviar da nossa fé, da nossa crença, nos tentam desviar do ensino da palavra de Deus, dificuldades que tentam desviar o nosso olhar de Cristo. Por vezes nós achamos que a nossa caminhada como cristãos vai ser uma caminhada somente de flores, mas o que nós percebemos é que não é assim. Muitos se levantam à nossa frente, bem no caminho, para nos impedir, para nos fazer recuar. Será que estamos dispostos a seguir em frente, mesmo em meio a ameaças? Será que estamos dispostos a caminhar por esse caminho chamado plano de Deus, seja ele como for, esteja ele como estiver? Temos tido visão de fé para tanto? Para concluir, dizemos: o conhecimento da palavra de Deus, a amizade e a confiança em Cristo devem provar que realmente somos filhos de Deus, cidadãos do reino dos céus, que antes importa obedecer a Deus do que a homens. Precisamos orar como aqueles irmãos, colocando tudo nas mãos de Deus e submetendo-nos à sua vontade soberana, porque assim o lugar onde estamos vai tremer pelo poder de Deus. Vamos ficar cheios do Espírito Santo, para com intrepidez anunciar e viver a palavra de Deus. Que escolhas fazer? Que Deus nos abençoe e nos faça escolher sempre os caminhos de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos cantar um cântico alegre.
de firmeza de fé. Hino 93 do Inário Novo Cântico. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a paz viver, é pela fé e vou viver. Em cada trânsito a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrindo o traço temporal, ao cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Confirma, ó Deus, a Tua palavra em nossas vidas. Que ela seja para nós regra de fé e prática verdadeiramente. Que a nossa fé esteja de fato firmada em Ti, Senhor. Para que, com temor, convicções doutrinárias, firmeza de fé, possamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a Tua maravilhosa luz. Abençoe os Teus filhos, abençoe a igreja aqui reunida, Senhor, que haja em nós novos propósitos, que haja em nós avivamento espiritual, que haja em nós vivência maior contigo, ó Deus. Dá-nos sabedoria e poder para com intrepidez enfrentar as doutrinas contrárias, as filosofias contrárias, os enredos contrários à Tua palavra. Faz-nos servos valorosos, usados pelo Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor imensurável de Deus o Pai, e a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo esteja sobre vós, amada igreja, hoje e sempre. Amém. Amém.
Assentai-vos e vocês podem orar silenciosamente enquanto a Giovana vai estar fazendo um pós-lúdio. Nós vamos estar orando silenciosamente, pedindo que Deus nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitórias, uma semana de bênçãos, e nos dê fome e sede de estar aqui novamente para cultuar a Deus. Oremos. Foi tocado a bênção araônica, né? É muito bonito esse cântico, que realmente o Senhor possa nos abençoar, levantar sobre nós o seu rosto. Meus amados, nós queremos estar agradecendo todos vocês pela presença, pela paciência em estar sentado, ouvindo, mas é para nosso crescimento espiritual, né? Para nossa edificação espiritual. Deus abençoe também nossos irmãos online. Nós agradecemos a Deus também os dízimos, as ofertas que foram levantadas e também aquelas que estão sendo depositadas na conta da igreja. Eu só quero fazer aqui uma observação, o seguinte: os que estão depositando na conta da igreja, ok. Mas quem for fazer Pix, cuidado, né? Precisa pedir para o tesoureiro, porque o Pix da nossa congregação não é o CNPJ. O Pix da nossa congregação é o e-mail. Então, os irmãos que vão estar atentando aí, né, vão procurar. Quem está online pode procurar a conta da igreja, vai ser colocada, e procurar o e-mail, porque se você colocar o e-mail, então você consegue fazer a transferência para a conta da nossa igreja. Louvamos a Deus porque os projetos têm continuado e nós temos tido a bênção de poder estar já usando a cozinha lá em cima, né? Já estreamos a cozinha, fazendo o café da manhã no terceiro domingo. Queremos dizer das nossas programações. Todas as terças-feiras, às 15 horas, nós temos as reuniões de oração aqui na igreja. Às quintas-feiras, 7 horas da manhã, antes da gente sair para o serviço, dá para dar uma passada aqui na igreja e orar, né, às 7 horas da manhã, nas quintas-feiras.
Nas quartas-feiras, nós temos estudo bíblico aqui na igreja, presencialmente, às 20 horas. E nas sextas-feiras, nós temos culto familiar, nas lives que são feitas pelo Facebook. Temos também o canal de YouTube da igreja.